Moto no oferecimento da Carvisa. Proteção que faltava para o seu veículo é aqui. Proteção está no nosso DNA. Go Life Saúde. Proteja você e sua família com a melhor assistência à saúde do Brasil. O link está na descrição. Desembola. Precisou de grana? Corre para Desembola. Emprestamos em todo o Brasil e parcelamos de 12 a 18 vezes o seu empréstimo. É, rapaz, limpa nome SA. Por apenas R$ 599 nós tiramos o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista, até dos cartórios. Olha, não jogue fora essa oportunidade de tomar a melhor cerveja do Brasil. É a Brussels, puro malte pra você. Sempre aqui, Eletromi BH. O seu celular novo está na Eletromi. Xiaomi 14T Pro roda todos os jogos e entrega aquilo tudo que você precisa por metade do preço, parcelar de 10 vezes. O link está na descrição. Rapaz, Instituto Céspedes, Calvície tem solução e a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Atendimento exclusivo e personalizado para você. Greenbel, poupe 20% na conta de luz com a força da Greenbel. Mas não esquece, avisa que veio do canal Alvinegro e Tico Pneus. Seu pneu novo está aqui. Trocamos o seu pneu com qualidade e preço justo. E ó, quer desconto? 13% de desconto em todos os nossos serviços e também na compra de pneus novos. Corre pra Tico Pneus. Bora falar de Galo, tá na capa, tá na tela o tema de hoje. Sampaoli tem um plano, Menin garante reforços, fake news foi espalhada, hein? E problema pesado. Como vocês podem ver, o vídeo hoje vai ser mais curto pra vocês, mas muito informativo. Rap, na sua opinião, meu amigo, quem vai jogar pelo Galo? Bom, senhoras e senhores, o jogo é amanhã, né? A gente sabe disso. O que tá acontecendo agora é aquela conversa forte, é aquele entendimento do que vai ser a partida, de como o Galo vai se comportar, mas a grande realidade é que eu acredito no Sampaoli de duas maneiras apenas. Existe o Sampaoli que ele pode jogar no 3-4-3 e existe o Sampaoli que pode jogar no 3, aí prestem atenção, 3-2-1. Aí você fala, hã? Vamos explicar um por um para poder. 3-4-3, esquema que ele adotou na época que ele estava no Galo. O que é? Ele joga com na linha de 3, com o cara da direita ou da esquerda, mas no caso seria da direita do Galo, fazendo o terceiro zagueiro. Então o lateral pode fazer o terceiro zagueiro ou você tem um terceiro zagueiro. Uma linha de 4 com 2 volantes e um lateral e um meia. E acima você teria um ponta esquerda, um ponta direita e um atacante mais próximo da área que muitas vezes volta para fazer o 10 também. Bom, nesse esquema, o Sampaoli, na minha opinião, joga de Everson no gol, na zaga do lado esquerdo, o nosso querido Júnior Alonso, centralizado, Lianco, e do lado direito, Natanael. Se ele optar aí por 3 zagueiros, ele vai deslocar o Lianco para a direita e usar o Hugo centralizado. No meio-campo, ele colocaria o Arana do lado esquerdo, o Scarpa do lado direito, Vera e, na minha opinião, Alexander. Por que não o Franco? Franco chega meia-noite de quarta-feira. Não sei se teria condições para ser titular sem treino nenhum com o Sampaoli. E no ataque, ele jogaria com o Hulk centralizado e voltando para fazer o que o Sacha fazia, quase que fazendo um 10 para distribuir para os pontas entrarem, para os laterais também aprofundarem, porque os pontas jogam pelo meio e os laterais... O lateral não, né? O Scarpa e o Arana chegam pelo meio. O Arana já fez isso com ele. Aí na esquerda, eu acho que ele vai de Reinier e na direita de Coelho. Mas agora, se ele optar por fixar a posição, Júnior Santos na direita e Coelho na esquerda. Agora vamos para o esquema que ele jogou pelo Rennes da França, Rennes, né? Eu ia falar Reinier da França. Rennes da França, que é o esquema 3-2-2 e lá na frente o restante dos atacantes. Vamos lá. Esse esquema é o que ele jogou. Mesma formação de zaga anterior, Júnior Alonso, Lianco, Natanael ou o zagueiro. E aqui vem a diferença. 2 volantes. Aí ele joga com Alexander fechando o primeiro volante e segurando muito o jogo. E um segundo volante de muita saída. Aí pode ser o Gabriel Menino. Você pode pôr o Scarpa. Você pode pôr qualquer um aqui. Centralizado, um meia. Ele jogava muito com um meia aqui na frente centralizado. Na minha opinião, Reinier, Coelho, Hulk, e aí você pode ter um Biel, você pode ter um Júnior Santos, você pode ter um Dudu, né? Então você tem o goleiro Everson, os 3 zagueiros, Alexander, e aí, na minha opinião, Scarpa, Reinier para distribuir o jogo, centroavante lá na frente o atacante Hulk, numa ponta direita, esqueci, o Arana também, né? Fazendo o 3 ali na esquerda, Arana.
Aí lá na frente pode ser o Coelho e o Júnior Santos. Bom, esperar para ver as cenas dos próximos capítulos e ver quem vai para esse jogo. Bom, o Galo Board explicou a questão dos faturamentos. Eu venho trazendo para vocês as questões do aporte, como é que pode ser isso, como é que essa grana pode chegar. E bom, olha que legal que ele fez aqui. E aí eu vou lendo para vocês que vai ficar mais legal para você poder entender, ó. Quanto está a dívida onerosa do Galo hoje? No balanço de dezembro de 2024, a dívida onerosa bancária mais Arena MRV estava em 953 milhões. Hoje, setembro de 2025, esse valor já é diferente. Fato. O saldo devedor do CRI da Arena hoje é de 299 milhões e 44. Por contrato, para amortizar tudo, o pagamento seria. Então, o que ele está dizendo aqui? Que caiu a dívida do CRI. Porque do CRI, se você não pagar, irmão, executa. É 299 milhões e 44 mil saldo devedor, mais 1% de bônus. Então, a dívida hoje é de 302 milhões. Ela é 400 e pouco. 2. Qual é o problema? Ele fala, o Galo não gera superávit operacional para amortizar suas dívidas, ou seja, não sobra dinheiro para reduzir o endividamento. O clube é obrigado a pegar novos empréstimos para pagar os antigos mais juros. Isso chama-se rolagem da dívida. E como a realidade ainda não mudou, provavelmente foi isso que o clube fez. E detalhe, deve ter subido, porque o juros subiu. 3. Vamos aos números. O clube tinha 650 milhões a pagar a curto prazo em 2025, ou seja, 650 milhões foram rolados de alguma forma ou pagos com receitas que deveriam ir para salários, contratações, impostos, etc. Juros no período, 39 milhões do CRI, mais 68 milhões da dívida bancária, são 105 milhões até agosto. O CRI foi pago em dia, mas esse dinheiro saiu de algum lugar, provavelmente novos empréstimos. 4.5, cálculo aproximado da dívida onerosa hoje. 507 milhões de dívida bancária rolada, novos empréstimos para amortizar o CRI, 50 milhões, saldo devedor do CRI, 302 milhões, juros rolados para pagar 102 milhões, total 964. Conclusão, a não ser que o Galo tenha usado receita de outras fontes para quitar esse empréstimo, a dívida onerosa está em 900 milhões a 1 bilhão. Que não foge muito do que era, né? Esse será o valor do aporte necessário para encerrar pendências, parar de pagar juros. Com aporte acima de 700 milhões, a situação já ficaria mais controlada, com dívidas alongadas em parcelas que cabem no orçamento. Observação, não estou considerando Profut e Pers, que tem juros, mas também tem prazo alongado, cabendo bem no custo do clube. Só que tem uma coisa que o Galo Board esquece, que aconteceu, e eu já contei para vocês. O Galo vendeu 180, comprou 180, mas vendeu 360. Então acaba que você tem um superávit aí, né? Você tem um superávit que acaba... e as dívidas e as compras passadas? Lembra também que as compras são parceladas. Nenhuma compra do Atlético é à vista. Então acaba que uma substitui a outra, fica mais ou menos equiparado. Mas tá aí a informação do Galo Board, sensacional de explicar a você. Bom, vamos falar do Grafietti, que ele falou sobre o fair play financeiro. E eu acho interessante eu trazer isso para vocês. Olha o que ele disse aqui, ó. Alguns pontos importantes sobre o fair play financeiro. Teto de gasto não faz sentido. A questão deve ser relacionada à receita do clube, eu concordo. Você não pode limitar o clube a gastar se ele tem dinheiro, isso é ridículo. O ideal, na visão dele, é ter um órgão independente que faça o controle do fair play financeiro, concordo. Ele elogiou o modelo da UEFA, no sentido de controlar com os salários, valor e agentes, etc. Também elogiou o modelo da Premier League, de um controle de prejuízo máximo que um clube pode ter por temporada. Porque ele pode ter um prejuízo nessa temporada e uma lucratividade na outra, só que você tem que ter um prejuízo controlado. A questão de investimento SAF no sentido de o investidor for embora, deixar o buraco, quem deveria controlar são as associações, a Federação Paulista de Futebol tem controles se as contas são pagas. Não vê necessidade de punição a clubes que recebem aportes de SAF, pois estão numa fase de transição, concordo. E o modelo, de acordo com ele, deveria ser pensado tais como educativo do que punitivo. Também deve ter um período de adaptação. Tá aí a foto dele, quem bateu essa foto foi o Staff Imagens CBF. Então, para mim, concordo com ele aqui sobre essa situação e é importante que tenha um fair play financeiro justamente para você não ter um Corinthians. O próprio Atlético estava devendo, mas foi honrando, né? Galera fala, o Galo, mas o Galo tem um processo mesmo, que é o do Davidson. O resto você vai negociando e os outros processos que tem você faz acordo. O Corinthians é que não paga ninguém, tem transfer ban, não paga estado, não paga ninguém, né? Bom, fake news começou a ser espalhada, mas o próprio Galo Board já desmentiu e é muito importante. Houve um site que colocou assim, bomba do dia, o Atlético está inadimplente
inadimplente com os pagamentos do CRI da Arena MRV. Os cotistas votaram em 6/8 por não executar a dívida. Mas não é isso que está acontecendo. Não está, o Galo Borges fala, não está inadimplente. O pagamento foi realizado dia 21/8, normalmente com amortização mais juros. Inclusive, essa ata não fala sobre atrasos, fala sobre outras garantias e termos de contrato que não foram cumpridos, como a cobertura do fundo de reserva. Todo mês essa Assembleia delibera alguma coisa e nunca decidem por executar a dívida antecipadamente. Então, essa é a parada, né? Não está atrasado, não tem atraso. O problema é que você tem que pagar um fundo, eu pesquisei sobre isso, para fazer a garantia. Isso o atleta não está fazendo. Por isso que o atleta vai quitar o CRI esse ano com o dinheiro que vai entrar. Bom, Sampaoli tem um plano. Muitos de vocês estão sempre falando comigo assim, o Sampaoli tem um plano, o Sampaoli tem um plano para enfrentar o Cruzeiro. Cara, eu vou te explicar uma parada que é muito importante que você entenda. O Sampaoli, ele tem uma carta na manga. Por quê? Porque ele tem opções e variações táticas, por mais que ele tenha um estilo de jogo, ele é o único cara que pode implementar algo completamente novo e surpreender o Jardim. Já o Jardim, ele pode até fazer isso, mas ele vai descaracterizar a equipe dele, que vem fazendo bons resultados em cima de estilo de jogo. Então, se o Jardim mudar completamente o estilo dele, ele vai cair numa armadilha. Enquanto o Sampaoli não, porque tudo que o Sampaoli está vendo é novo, características, e ele pode implementar. Então, sim, obviamente o Sampaoli tem um plano de jogo para o Jardim, e eu acho que esse plano vai ser bem diferente até do que eu disse lá na frente, no estilo tático. Eu acho que ele vai mudar muita coisa. Futebol agressivo, com toda certeza, mas não um futebol que não permita a marcação. Bom, e por fim, vamos falar do Menin, que garante que tenha reforços, que Sampaoli terá reforços. Olha a pergunta que o Igor Assunção fez aí. Em relação a essa passagem, que é uma passagem que ele tem contrato até o final de 2027, né? Eu queria saber se já existiu alguma conversa em relação à qualificação do elenco para a próxima temporada, se vai depender muito das competições que o Atlético vai estar, se não vai estar. Não, é lógico que essa conversa existe todo dia, gente. A gente não para de conversar sobre isso, não. A direção de futebol do Atlético, da qual eu não faço parte, mas eu acompanho, ela olha isso todo dia. Vocês sabem disso. O Atlético tem que ser competitivo. Eu acredito muito nesse time do Atlético, mas todo ano tem uma mudança, isso acontece. Nós temos que fazer ela da forma mais inteligente, quer dizer, dentro do que a gente tem de recursos, usar os recursos para fazer os melhores investimentos. Nem sempre a gente acerta, mas nós temos acertado mais do que errado. Esse ano ainda não, né, Menin? Esse ano você não tem mais errado que acertado, não, porque esse ano nós vamos ver o que vai acontecer. Realmente, no ano de 2024, mais acertou do que errou, chegou em 2 finais, 2023 foi 3º lugar, vamos ver em 2025. Agora, gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês que é muito importante e o Bruno Musi falou muito isso, o Rafael Menin já falou isso, o presidente Sérgio Coelho já disse isso. Gravem isso aqui. O planejamento de uma equipe de futebol, ele começa em outubro. Outubro, você já sabe quem você vai dispensar, quem vai ficar e quem não vai. Provavelmente o planejamento do atleta vai começar um pouquinho mais tarde por conta do Sampaoli, porque o Sampaoli, por mais que ele queira fulano, ciclano, beltrano, contratar esses caras, ele tem que adequar esses caras todos a uma ideia dele. Então ele tem que pensar muito bem e falar, pô, eu vou trabalhar por esse caminho, eu vou ir por esse outro caminho aqui, entendeu? Porque ele conheceu nos jogadores agora, ele não sabe quem joga bem, quem joga mal, quem vai surpreender com ele, quem não vai surpreender com ele. Então, o movimento de mercado que o Atlético normalmente começa em outubro, já de massificar o mercado, dessa vez deve ir para novembro, né? Infelizmente. Mas, por conta da mudança técnica. Mas, podem ter certeza. E o Menin garantiu, vai ter reforço sim. Agora, o que tá me preocupando é amanhã, meu irmão. Eu tô ansioso demais pra esse jogo de quinta-feira. E você do outro lado da tela, tá ansioso? Bom, a gente troca uma ideia federal, meio-dia, hoje aqui no canal Alvinegro. Tamo junto, deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Valeu!